A Ana Paula já está chamando porque a gente vai falar de um assunto que aconteceu lá no fim de semana em Patos de Minas, extremamente sério. Teve uma idosa babá, ela estava com o bebê e foi atropelada por um carro desgovernado em Patos de Minas. Um carro desgovernado em Patos de Minas, você está vendo inclusive as imagens do momento em que aconteceu o acidente, do momento em que a bebê, inclusive, bebezinha estava sendo socorrida e também essa idosa. Uma situação muito séria e piora, porque este indivíduo, este motorista que causou esse acidente, teria se envolvido em um outro acidente. A Ana Paula vai trazer todos os detalhes ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, juntamente com a Tenente Nancy. Ana Paula, conta tudo, por favor. Tenente, bem-vinda ao Balanço Geral. Boa tarde. Pois é, Rafael, agora com a Tenente Nancy para a gente entender como é que foi esse caso direitinho, né? Porque as informações que nós tivemos foram exatamente essas, que esse motorista tinha acabado de atropelar um motociclista ali já na saída do bairro Laranjeiras, quando acabou atropelando também essas duas mulheres no bairro Copacabana, ali bem perto, inclusive, esses dois atropelamentos. Viu, Tenente Nancy, mais uma vez com a gente, sempre explicando esses casos aqui de Patos de Minas, movimentação intensa nesse fim de semana, muitos casos policiais, né, Tenente? Mas vamos falar primeiramente sobre esse atropelamento, né? Como que foi a dinâmica desse atropelamento? A mulher, a babá, né, essa senhora, estava com a criança na rua, estava na calçada, como é que tudo aconteceu? Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos que nos assistem, isso mesmo. A babá caminhava com a criança no carrinho de bebê, bem próximo à calçada, na avenida principal do bairro Copacabana, quando ela foi atropelada aí pelo condutor desse veículo Fiat Palio. Ele estava em alta velocidade e procede essa informação de que ele estava fugindo de um outro acidente? Os acionamentos se deram via 190. Primeiro, as nossas equipes foram acionadas dando conta desse acidente, dessa colisão do veículo com uma motocicleta. Na entrada do bairro Laranjeiras, assim quando inicia, ali o entrocamento entre o Laranjeiras e Copacabana. Minutos depois, novas ligações do 190, dando conta desse novo acidente já na avenida principal do bairro Copacabana. No Laranjeiras, ele chocou-se contra uma motocicleta, o condutor caiu ao solo, sofreu uma lesão na perna, inclusive parecia uma fratura exposta. E no Copacabana, ele atropelou essa babá com a criança. Como eu disse, caminhava bem próximo ali à calçada, lá ele chocou-se contra uma árvore, contra um outro veículo que também estava estacionado, arremessando aí essas duas vítimas na calçada. Esse motorista, a polícia teve contato com ele, com o que ele relatou ali em contato com os militares? No segundo acidente, o veículo dele estava parado próximo ao local. Quando as nossas equipes chegaram, o SAMU já prestava o atendimento às vítimas, então foi possível conversar com ele. Ele aparentava, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, estar em estado de choque, permaneceu dentro do veículo, não saiu depois do segundo acidente e alegou que não se lembrava de nada, que saiu de casa pela manhã, sofre de diabetes, e provavelmente tenha tido uma queda da glicemia, motivo pelo qual ele não se lembra do trajeto, só se lembra que saiu de casa para ir na Casa da Acolhida, bem próximo ao local dos dois acidentes, e não se lembra dos trajetos, bem como não se lembra também de nenhum dos dois acidentes. Tinha ingerido bebida alcoólica, foi possível constatar? Foi feito o teste de alcoolemia, foi utilizado o etilômetro aí no condutor e o teste foi negativo, 0,0, não foi constatado o consumo de álcool. E quanto a essas vítimas, tanto a criança, essa senhora e o motociclista, a polícia teve informações? Sim, o motociclista do primeiro acidente, conforme eu disse, ele aparentava ter uma fratura exposta numa das pernas e foi socorrido ao hospital. As duas vítimas do outro acidente, a babá e a criança, foram socorridas também a um hospital aqui da cidade, pelas equipes do SAMU que prestaram atendimento no local do acidente. Nas primeiras informações, a babá havia sofrido um traumatismo craniano e a criança uma fratura na costela e lesões no pulmão. Mas essas informações foram colhidas ali no momento, elas ficaram em observação, internadas no hospital, sob os cuidados médicos aí, que são detalhes que só podem ser repassados pelas equipes médicas e a gente não tem acesso. Perfeito. Esse condutor, esse motorista, ele foi conduzido para a delegacia? Sim, ele foi conduzido, preso, na condição de preso, porque ele abandonou o local do acidente, em que pese as alegações de que não se lembra. Na verdade, a nossa função ali é tomar as providências que são previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O condutor evadiu do local, então ele foi conduzido, inclusive na delegacia, realmente relatou que estava passando mal de novo e teve que ser acionada uma equipe de socorro para ele lá na delegacia.
Perfeito, obrigada pelas informações, tenente. Então foi isso que aconteceu. De fato, esse homem não prestou o socorro para esse motociclista nesse primeiro momento, ali no segundo, né, não teve como sair, afinal, um transtorno enorme, bateu em um carro, atropelou 2 pessoas, enfim. Agora, esse caso fica com a Polícia Civil, né, Rafael? Mas a gente fica na torcida para essas vítimas, né, que elas possam se recuperar. A criança e a babá foram levadas para um hospital particular aqui da cidade. A nossa equipe até tentou contato para saber como elas estão, mas o hospital não passa, né, não atualiza aí o quadro clínico dessas pessoas, dos pacientes. Então a gente fica aqui na torcida, né, Rafa? Vamos torcer, exatamente. Agora, lembrando, hein, essa situação é muito, muito séria. Ele se envolveu em um acidente com um motociclista, fugiu desse acidente. Segundo informações da Tenente Nancy, o motociclista sofreu uma fratura exposta, pensa, fratura exposta. Aí ele seguiu, lembrando que nós estamos falando de uma via que tem grande velocidade, mas é uma via que passa ali perto do fórum, lá na cidade de Patos de Minas, muito conhecida ali na região do Alto Paranaíba, e acabou atingindo essa senhora, que é uma babá, juntamente com a bebê que ela estava. Pensa na gravidade dessa história. E ele só não fugiu, porque na hora ele tentou dar partida no carro, segundo os moradores vizinhos, quem estava lá, o carro não funcionou mais, aí ele resolveu ficar. Pensa, tamanha irresponsabilidade desse motorista. Agora é evidente que vai responder por tudo isso e a Polícia Civil vai investigar.